Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou dar 3 motivos do porquê que eu escolho Banco do Brasil ao invés dos outros grandes bancos que a gente tem aqui no nosso mercado brasileiro. Esses bancões que a gente sempre fala são Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, tá? Entre esses bancos, tá, os analistas estão de olho em um bancão para 2024. Não vai ser o motivo desse vídeo ler essa matéria e entender o que é que os analistas acham desses bancos e qual deles os analistas vão querer para 2024, tá? Eu vou trazer 3 motivos que eu julgo interessante e o que me faz estar comprando, né? Motivos que me fazem estar comprando o Banco do Brasil ao invés esses outros 3 grandes bancos, diga-se de passagem, né? Que não dá para desmerecê-los. Paralelamente, né? Correndo em paralelo, a gente também tem alguns outros bancos, como por exemplo Banco Banrisul, Banco Mercantil, que eu falei aqui em um outro vídeo, tá? Sobre small caps. Alguns bancos para a gente ficar de olho também, mas irei me ater a esses 4 grandes bancos que a gente tem aqui no nosso mercado. E algo que eu queria frisar aqui é o seguinte: mesmo que um banco possa ter um lucro a mais com um produto do que outro banco, tá certo? A gente sabe que no fim das contas esses bancos, eles têm, digamos que a mesma filosofia. São bancos que têm cartão de crédito, fazem empréstimo, fazem financiamento de imóvel, de automóvel, seja lá o que você tiver interessado em financiar, esses bancos estão interessados em lucrar com isso também, tá? Pode ser que um banco no trimestre lucre mais com cartão de crédito, outro lucre mais com financiamentos ou empréstimo, mas no fim das contas são bancos que trabalham na mesma filosofia. A matéria-prima, na verdade, é quase que a mesma, né? A filosofia do banco é emprestar dinheiro e fazer o dinheiro aumentar com aquilo, mas de 2020 para cá, a gente tem que analisar de uma forma diferente como foi no período de 2019 para trás, certo? De 2019 para trás, você vai ter um banco ou outro aqui que acabava lucrando mais, ou até na distribuição de dividendos era maior do que certos bancos pós-pandemia. Então, a análise que a gente tem que estar fazendo agora, e esses motivos que eu vou fazer, é analisando de 2020 para frente, e aí a gente tem um período de 4 anos, tá? 2020, 2021, 2022 e 2023, mas é claro e é óbvio que a gente também já tem projeções para 2024, então eu acredito que esses motivos vão ser bem plausíveis. Então vê, eu abri aqui o comparador de ações do Investidor 10 para a gente analisar algumas coisas, certo? Que na maioria dos casos, esses fundamentos às vezes podem estar bem distantes da realidade, certo? Mas tem 2 em particular aqui que eu quero olhar e me fazem ter uma preferência maior pelo Banco do Brasil, que é exatamente o PL e é também o PVP. O PL, para quem não sabe, de uma maneira bem grotesca, é o preço que está sendo avaliado aquele banco, tá? Ou qualquer outra empresa, pelo lucro que ele vem tendo. Então pare para pensar aqui comigo. Quanto maior for o lucro e menor for o preço, quer dizer que essa divisão, preço sobre lucro, vai diminuir, certo? Agora, se o preço está alto e o lucro está baixo, esse valor ele vai ficar cada vez maior. Então, quando a gente está analisando o PL de uma empresa, né, o preço sobre o lucro, a gente está interessado na empresa que tiver o menor PL. Isso quer dizer que a empresa está tendo bons lucros, tá? Lucros altos, e o preço está abaixo do que deveria ser, digamos assim. Quando a gente olha para o Banco do Brasil, perceba que o Banco do Brasil tem um PL de apenas 4,39. Pega o Santander, por exemplo, é 13,77. Bradesco, 12,55. E o Itaú, tá? Que dos 3 restantes, né, fora o Banco do Brasil, é o menos pior, mesmo assim tem um PL de 9,45. E o Banco do Brasil aqui destronando, sabe? Assim, avacalhando tudo com esse PL bem pequeno com relação aos outros bancos. Aqui
Isso já é algo que vai compor um dos primeiros motivos de eu preferir o Banco do Brasil. Porque junto a esse PL muito bom, e outra coisa, tá? Nunca avalie um fundamento apenas olhando só para ele e esquecendo os demais. Eu gosto de olhar para esses dois aqui, mas eu tenho ciência, tá certo? De quando eu estou avaliando a empresa, eu avalio os demais fundamentos, certo? Mas só para esse momento aqui agora, algo que me chama muito a atenção no Banco do Brasil é esse desconto que a empresa está tendo no momento, sabe? As suas ações no mercado estão sendo negociadas a um valor bem abaixo do que deveria ser. E você vai ver que ao longo do vídeo eu vou falar os outros dois motivos e você vai concordar comigo que esse PVP aqui, ele de fato mostra que a empresa está sendo muito barata. Isso daqui não vai ser só uma relação do patrimônio sobre o valor de mercado não, tá? Isso vai ser exatamente o que eu estou falando e vai comprovar que a empresa de fato está muito barata. Porque você poderia ter uma empresa com PVP até menor do que esse, mas era uma empresa que não estava dando lucro, uma empresa que não distribuía dividendos, vários outros problemas. Então, só ter o PVP baixo não é sinônimo da empresa estar descontada. A empresa tem que ter bons lucros, distribuir bons dividendos, projeções para os próximos anos também, projeções boas e também um PVP baixinho. Aí você diz sim que a empresa está descontada. E nesse caso, ainda que Santander e Bradesco estejam com um PVP perto do Banco do Brasil, Banco do Brasil ainda leva essa. E esse é o primeiro motivo que eu atribuo ao Banco do Brasil por ser a melhor empresa dentre esses bancões, que eu acho, tá, no meu ponto de vista, porque a empresa está descontada e quando a gente avalia o preço dela pelo lucro, a empresa sai na frente por estar sendo uma das empresas que mais dá lucro entre essas e é um preço bem baratinho. Eu vou continuar aqui ainda nessa tela e usar uma colinha que eu fiz para a gente ver, como eu bem falei, né? A gente tem que avaliar de 2020 para cá, porque é outro cenário, pós-pandemia, as empresas se organizando, certo? Então, tudo aquilo antes da pandemia não funciona mais. Não funciona que eu digo, não dá para a gente avaliar tanto porque teve uma desordem no caminho, certo? A pandemia foi um desequilíbrio enorme e as empresas tiveram que se reinventar. Então vamos fazer essa análise 2020 para cá e eu peguei a distribuição de cada um dos 4 bancos, distribuição de dividendos que eu estou falando. O Banco Itaú, ao longo desses 4 anos, e levando em consideração até o dia de hoje, novembro de 2023, certo? Não finalizou 2023 ainda. Algumas dessas empresas, desses bancos, ainda distribuem dividendos em dezembro, mas vamos analisar até agora. O Itaú, até hoje, distribuiu 30 bilhões 450 milhões de reais, certo? Um valor muito bom, né? Acima dos 30 bilhões, acho que falei milhões, mas é bilhões. 30 bilhões 450 milhões de reais o Itaú distribuiu. Já o Bradesco distribuiu 29 bilhões e 36 milhões de reais. Isso eu estou pegando na média, arredondando alguns valores, tá? Já perde um pouquinho para o Itaú. Quando a gente vai para o Banco do Brasil, o Banco do Brasil distribuiu 31 bilhões de reais, 578 milhões, certo? Ou seja, já superou o Itaú e superou também o Bradesco. Quando a gente vai para o Santander, esse daqui foi o que performou pior na distribuição, distribuiu apenas 27 bilhões 794 milhões de reais. Então, um motivo a mais que me faz preferir o Banco do Brasil dentre esses outros bancos é que nesse período pós-pandemia foi o banco que mais distribuiu dividendos, certo? Levando em consideração 2020, 2021, 2022 e 2023 até agora. E quando a gente faz esse retrospecto com o ano passado, certo? O ano passado, se eu não estou enganado, o Banco Itaú foi o banco que mais distribuiu dividendos. Perdão, o Banco Bradesco foi o banco que mais distribuiu dividendos ano passado, cerca de 12 bilhões 354 milhões de reais. Esse ano o Banco do Brasil já distribuiu 9 bilhões 671 milhões. E nada impede que com esses dividendos agora de novembro, que vai pagar essa semana, e os que tem para dezembro, esse valor de 2023
supera inclusive os dividendos do Bradesco de 2022, certo? Por isso, um outro motivo que me faz preferir o Banco do Brasil é essa distribuição recente nesses últimos anos, que o Banco do Brasil superou os outros 3 bancos: Itaú, Santander e Bradesco. Antes da gente finalizar, eu vou lhe pedir, por gentileza, se inscrever em nosso canal, dar essa força pra gente. Aqui a gente faz vídeo diariamente que pode te ajudar, tá? E você também pode nos ajudar aqui nos comentários, dando dicas de onde a gente investir, tá? E quais ativos a gente incluir na carteira aqui do canal, tá certo? Se gostar, deixa o joinha aí que vai nos ajudar também. Para a gente finalizar, um outro ponto agora que para mim é um dos mais cruciais é o número de ações que a empresa tem circulando no mercado. Banco do Brasil está com um pouco menos de 3 bilhões de cotas circulando no mercado, certo? 3 bilhões de cotas, presta atenção no que eu estou falando. O outro banco tem a menor quantidade de cotas dentre esses quadros aqui é o Santander. E mesmo assim tem mais de 7 bilhões de cotas, tem mais de 7 bilhões de ações livres no mercado. Logo em seguida vem Itaú com mais de 9 bilhões, quase 10 bilhões, algo assim. E o Bradesco superando a casa dos 10 bilhões de ações livres no mercado. Veja o que eu estou querendo falar, certo? O lucro do Banco do Brasil de 2020 para cá, o lucro líquido, vem numa crescente assim, ó. 2020 aumentou, 2021 aumentou, 2022 aumentou, 2023 vai aumentar. Os outros bancos, tipo um ano aumenta, outro cai, um ano aumenta, cai. O Banco do Brasil, o lucro vem crescendo. Os dividendos são maiores, tá? A distribuição que eu falo, a quantidade distribuída é maior. E agora, quando você pega essa quantidade maior e distribui para uma quantidade baixa de ações, né, você sabe que isso vai otimizar os seus ganhos. Ainda que esses outros bancos distribuíssem uma quantidade maior de dividendos do que o Banco do Brasil, eles têm tantas cotas que mesmo assim não superaria a questão do rendimento do Banco do Brasil. Então esse é o terceiro ponto, o porquê que eu prefiro o Banco do Brasil. Fala aqui embaixo também se você prefere, se você concorda comigo ou se discorda. E se discordar, comenta aqui que a gente vai trocar um papo legal, tá bom? Então vou ficar por aqui. Até mais, pessoal. Um abraço e tamo junto, tá bom? Valeu!